Precisamos analisar a nossa vida diante das Escrituras, diante daquilo que Deus nos orienta, de como devemos seguir, de como devemos prosseguir, andar, né? Eu falo, quer saber como é que está a sua vida com Deus? A palavra revela, né? É uma revelação mais verdadeira, né, que nós temos. Que possamos, então, né, ser guiados por essa palavra, que o Senhor possa nos dar entendimento cada vez mais e mais, nós possamos estar crescendo no Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1 ao 3. Nós vamos 1, 3, depois nós vamos para o 9, para o 25, depois capítulo 15, versículo 22. Glória a Deus. Provérbios capítulo 16, versículo do 1 ao 3, depois nós vamos para o 9 e para o 25. Glória a Deus. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Provérbios capítulo 15, versículo do 1 ao 3. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Versículo 9: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. Agora, versículo 25, que vai dizer: o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Livro de Provérbios, né? É um livro que ele é especialmente útil no sentido da nossa vida. E aí vem dizendo: não podemos definir o provérbio como sabedoria concentrada. São frases que resumem ensinos necessários para uma vida. Mas o livro de Provérbios é muito mais do que isso. Tem a chancela divina e é inspirado. É interessante porque a experiência do mais vivido, ou para se chegar ao título de sábio, é justamente aquele que vive a vida e ele aprende com os erros, tanto com os erros dos outros, até mesmo com o seu próprio erro. A vida, ela vai ensinando dia após dia, e cabe nós sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus para não cair no mesmo buraco que nós, outrora vivemos no dia de hoje. E aí Deus nos dá essa oportunidade. Tem alguns casos que nós vamos até pegar o equilíbrio, vamos cair de novo, mas não é por falta da experiência, ou talvez não vai ser por falta da orientação, tanto divina, como a orientação dos mais velhos. Hoje eu com 41 anos de idade, eu paro para analisar algumas questões, coisas que antigamente nós brincávamos, que hoje eu vejo a questão do perigo. E alguém disse assim: você já prestou atenção que é raridade você ver alguém com gesso, com a perna quebrada? Eu não estou falando no caso de trânsito, porque esse está mais sujeito. Mas alguém subiu no árvore, quebrou o braço, quebrou a perna, e ele teve que engessar. E na nossa época tinha muito isso. Por quê? Porque nós caçávamos, não há o que fazer, e muitas vezes sofríamos acidentes. E hoje já tem aquela cautela quanto aos nossos filhos. Quando não subir uma água, opa, cuidado, porque você sabe do transtorno, do problema e do transtorno que isso vai gerar. É muito grande. Então, por cautela, a gente orienta os nossos filhos a cuidar dessa aí. Esse dia estava o meu menino querendo andar por cima do meio-fio, e eu me lembro que por cima do meio-fio a gente corria, brincava, como diz um de lá, ia ter de carro. Quem caísse já perdia.
Ele tinha andado de bicicleta em cima do meio-fio. Só que com o tempo nós vamos percebendo que aquele meio-fio tem as suas quinas que são perigosas, que se cair e bater na cabeça, dá um traumatismo craniano e desencadeia todo o bem-estar que antigamente tinha, agora trazendo um grande transtorno. Para quem vive uma vida bem corrida, como nós vivemos hoje em dia, a gente sabe que passar 2, 3 dias em um hospital é horrível. Então nós temos somos mais cautelosos. Assim a palavra do Senhor, através do livro de Provérbios, através de Eclesiastes, e em toda a palavra, ela vem para nos instruir da maneira que podemos viver corretamente, ao ponto de nós não trazermos transtorno para a nossa vida, seja no dia de hoje, quanto ao dia de amanhã. É bem verdade que o amanhã não pertence a nós, mas as experiências que nós vamos tendo de hoje servem justamente, se amanhã permitir o Senhor, para nós termos cuidado e procurarmos viver uma vida tranquila. É bem verdade que a palavra do Senhor vai dizer: buscai a paz com todos e a santificação. Olha esse negócio aqui: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E aí, quando nós partimos para observar conselhos que vêm para nossas vidas e servem para a nossa vida diária, no versículo 22, que nós acabamos de ler, do capítulo, na verdade, o capítulo 15, versículo 22, vai dizer: onde não há conselho, os projetos saem e voam, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão ou firmarão. Conselhos esses que nós passamos, vivemos. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, se encontra em Lucas, capítulo 14, versículo 28 ao 30, olha a profundidade disso. Qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Da mesma forma, é a pessoa que não tem domínio. Da mesma forma, é a pessoa que vai agir, como diz, extrapolando os limites, sem poder, sem ver, sem enxergar, sem saber se pode ou não fazer. E infelizmente nós temos muitos hoje, nos dias que nós estamos vivendo, muitos. E cabe a nós também pedir a Deus: Senhor, me dê sabedoria para me ter controle, para não ser impulsado a comprar ou a fazer dívida descontroladamente. Mesmo sendo servo do Senhor, mesmo sendo cristão, mas nós temos muitos irmãos que não têm controle financeiro. Nós temos muitos irmãos que não têm controle, e isso é um grande problema. É um problema que se traz para a vivência, para a família. Eu costumo dizer que o amor e o respeito, ele está na escala número 1 para uma vivência de casamento. Amor e respeito, ele divide, é o número 1. E de coisas que podem, acabando o amor, acabando não tendo respeito, pronto, é complicado, né? E a segunda coisa que destrói o casamento chama-se finanças. Por quê? Porque eu me lembro muito bem que eu tinha um colega chamado Seu Ival, e eu falei com ele, um dia eu cheguei, há muito tempo que eu não via, e eu falei assim, já falecido, falei: Seu Ival, como é que o senhor está? Ele falou: estou bem. Em casa está bem, por enquanto tem água, tem energia, tem arroz, tem gás, está indo tudo bem. E isso é tão interessante que a gente para analisar. Independente do tempo de casamento, pode estar casado 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, 40 anos, seja o que for. A coisa pode estar indo bem, mas o dia que acaba o gás, que não tem dinheiro para comprar, o negócio da começa a desandar. O dia que cortou a energia, mas por que cortou? Você não pagou? Mas você não tem controle das coisas, só para você ver. Pode ter tanto tempo para pisar, mas não precisa comer, não precisa da roupa e tudo, não tem dinheiro para comprar, e começa
Então o controle é fundamental. E é justamente o que nós estamos falando, de conselhos que vêm tanto para hoje como para o amanhã. E nós estamos vivendo hoje. É até interessante porque nós precisamos ter esse cuidado, que muitas vezes nós falamos assim, eu vou ali em Campinas, irmão, em Campinas já é um perigo. Por quê, pastor? Você já percebeu na 24 o tanto de loja que tem lá? O tanto de promoção que tem, parece que justamente quando você entra na loja, está em promoção aquilo que você mais está precisando. Meu Deus, eu tenho que trocar o sofá de casa. O liquidificador já não está funcionando bem. Começou o calor, agora o ventilador que estava barato já aumentou. E aí já começa aquela coisa todinha. Só para você ver. A pessoa fala, não, vamos vir comigo ali, não, vamos dar uma volta, eu preciso ali comprar uma roupa na 44. Então fica um perigo também. Né? Porque chega lá, você vai falar, rapaz, eu estou justamente precisando dessa roupa, preciso desse calçado, e ele vai. Mas é tudo com decência e ordem. Tudo com controle. Mas nós precisamos ter controle na nossa vida. Os certos conselheiros dizem que você, quando vai sair, existem algumas coisas que você precisa ter cuidado. Primeiro, não vai no supermercado, não leve criança. Nos primeiros pontos, não leve criança no supermercado. Não vai com fome. Aí, guarda esse negócio para você ver. Por quê? No dia que você for no supermercado com fome, você vai querer comprar, não estou com fome, e vai ser que, se você comer antes, se você leve uma calculadora, ou anote tudo que você precisa comprar. E por quê? Porque chega lá, você vai comprar coisa que nem precisava, ou que está, quando a gente fala não precisava, é porque estava fora do seu controle financeiro. E aí a gente vai ver conselhos que servem para hoje e para amanhã, para a nossa vivência, boa vivência. Quando a pessoa, infelizmente, começa a atropelar isso aí, não calculando, não preparando, né? Sem verificar os meios para concluir, infelizmente ela pega num ponto que nós estamos vivendo aí hoje. E eu vou aproveitar que nós já estamos citando esse assunto. Hoje no Brasil a gente tem 70% da população estão endividadas. 70% da população está endividada. Pode ser bem interessante, porque quando você vai ver os mais variáveis casos, tem pessoas que estão devendo R$2.000 e não tem condição de pagar. Tem pessoas que devem R$600 e não tem condição de pagar. E é bem verdade, irmãos, a gente lidar com o imprevisto. Imprevisto, quem tem criança, ou nem quem não tem criança, para nós mesmos, tem um negócio que chama, vamos colocar aqui, pegou uma gripe, uma infecção, gripou, e pegou a infecção, o negócio já bagunçou. Mas, e aí? E o imprevisto? O que é o imprevisto? Você tem R$200 que ficava só para a casa da saúde que eu não precisava. Que é isso, pô? Não tem nem 200. Não tem nem 100 que dirá 200. E aí vai gastar o quê? Vai gastar aquilo que estaria no orçamento para as despesas diárias. Mas a palavra é essa aí, ela vai dando um conselho para nós. Tudo que você for fazer, você deve calcular. Eu quero aproveitar aqui abrindo espaço, trazendo também. Eu me lembro que Deus falou muito comigo no livro de Eclesiastes, não me lembro se é no capítulo 9, versículo 5 ao 7, ou se é ao contrário, do capítulo 5. Mas eu me lembro quando eu fui tomar a decisão de ir para a Colina dos Tocantins, eu fui orar a Deus e Deus me deu essa palavra. E a palavra é: vai, come do trabalho da tua mão, do pão do trabalho da tua mão, e bebe da gostosura do seu vinho, porque Deus se agrada das tuas obras. Antes de ir para um lugar onde eu não conhecia, eu passei lá 5 anos e 11 meses, eu pedi a orientação do Senhor, antes de tomar uma decisão que parecia ser boa para a minha vida. Eu pedi a orientação do Senhor, eu pedi: Senhor, fale comigo, e o Senhor falou comigo. Quando o Senhor me deu a confirmação da sua palavra, eu fui. E fui orientado em todas as minhas decisões que fui tomar, que tomei aqui. E é interessante porque as nossas decisões, a gente tem que tomar cuidado, porque senão nós complicamos em toda a nossa família. O homem sempre vai ter a palavra final. A Bíblia coloca ele como cabeça, a mulher como adjuntora, que é a base. O homem precisa da mulher porque é toda a base.
Eu costumo dizer, nós homens, por mais que nós temos uma ideia, fala assim, rapaz, vai dar certo, conversa com a mulher. Se a mulher discordar, não entra não, você é frio. Não entra não, que tu vai andar para trás. A Bíblia também já não fala, o reino dividido não prospera, né? Agora, se você buscou conselho, buscou a orientação de Deus, e há uma concordância, não, mas se acontecer, nós temos isso aqui. Você está bem orientado, né? Os imprevistos podem acontecer, mas mesmo acontecendo, tem uma saída. Vamos lá. Aí vai dizer, olha, para que não te suceda de ser zombado por aqueles que, pela obra que você construiu e não acabou, aí ele vem trazendo esse conselho. Olha, antes de fazer qualquer coisa, primeiro faça o cálculo, primeiro calcula, primeiro veja sua vida, primeiro veja se tem condição ou não. Não faça nada impulsivamente. Não toma nenhuma decisão pela emoção. Por quê? Porque tem um preço muito alto a pagar. A palavra do Senhor vai nos orientando. Aqui. Cuidados especiais com os nossos planos. Em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 9 e 10 vai dizendo: cuidado com a avareza. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e em ciladas, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, os quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. O dinheiro é ruim. O que é o ruim na história? Como é que é? O Natan falou que ficar sem dinheiro que é ruim. Com certeza é ruim. Mas o dinheiro não é ruim. Eu vou trazer para os nossos dias aqui. Hoje nós resolvemos muita coisa com o dinheiro. O dinheiro não se compra tudo. O dinheiro não compra felicidade, nem compra o céu. Não vai pensando aí que muitos têm esse perigo aí, ou acham, têm esse pensamento. E muitos querem mudar a vida, achando que eu preciso do dinheiro. E infelizmente muitos têm escolhido mais o dinheiro do que a Deus. Como pastor? Tomando o lugar de Deus, tomando aquilo que no momento que é de Deus, por causa do dinheiro. Ele precisa trabalhar. Eu sempre trago aqui e compartilho com os irmãos. Mas não há nada. Você conhece muita gente? Conhece, pastor? Você conhece gente que trabalha 3 empregos, que está com a vida assim, 3 empregos, que está com a vida belezinha, tem carro do ano, tem a casa dos sonhos, os filhos estudando em escolas boas, e ele não está devendo nada, tem tempo para viajar, está tudo bem, que tem 3 empregos. Você conhece alguém? Alguém conhece aqui? Pode manifestar? Não? Só para você ver, ninguém conhece. Vou mudar então, vou baixar. Pessoa que tem 2 empregos, tá? Banco, tem carro do ano, está quitado, o carro está quitado. Casa do ano, a melhor casa, mansão, com moto, com tudo. Família está tudo ali dentro. Ele vai lá, trabalha, tudo, tem tempo de viajar, tem tempo de estar com a família. Alguém conhece? Conhece alguém nessa situação? Também não? Eu também não. Eu não sei se foi eu ou conheço. Aí, interessante, por que um já faz a diferença? Você vê que não é o dinheiro, não é o trabalho de ter, é justamente o saber administrar. Aí a palavra do Senhor vai dizer lá, não é o trabalho que é ruim, não é o dinheiro que é ruim. Na realidade, o que ela vai dizer? 1 Timóteo capítulo 6, 9 e 10. Vai dizer, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O que é ruim? O amor, o apego excessivo ao dinheiro, que é a raiz dos males. O dinheiro não é ruim, o dinheiro é bom. Assim como o carro é bom, mas é nada, se não saber usar. Assim como tudo na nossa vida. Mas só porque o amor, o apego, quem diz, aquilo que se envolve muito mais do que Deus, é onde a pessoa se perde. E infelizmente muitos têm entrado por isso aí. E eu me sinto incomodado de dizer, porque nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas pegam aqui,
ser sozinho na vida. E tem um negócio que aparece uma propaganda aqui, que está na aula, que chama tigrinho. E esse tigrinho tem errado muita gente, tem comido muita gente, tem errado muita gente procurar. Pessoas têm perdido o casamento, pessoas têm perdido família, têm perdido tudo que tem por causa querendo ficar rico, achando que vai resolver a coisa da noite para o dia. Livro de Daniel, capítulo 2, nós vamos ler ali Daniel interpretando o sonho de Nabucodonosor. Ele vai dizer assim, vai falar da grandeza de Deus, ele vai falar que é Deus quem levanta, é Deus quem abate. É Deus que anda, de 1 Samuel, capítulo 2 ou capítulo 1, capítulo 2 vai dizer também, Ana, na sua oração, dizendo assim, é Deus quem enriquece e é Deus que tira também. Então não adianta nada nós alicerçarmos ou colocarmos a nossa confiança ao dinheiro, porque esse amor aqui vai ser a nossa vida. Lembra que não é o dinheiro que é ruim, é o amor, é o apego. Esse assim, pastor, posso falar para Deus não dar riqueza e ficar rico? Pode. Lembra de algumas coisas também, que são consequências. São consequências. Elas vêm normal. A Bíblia vai dizer assim que a riqueza do rico não deixa dormir. Por quê? Quem já foi pobre chegou na riqueza, já vai querer voltar para ser pobre. A Bíblia vai falar o seguinte: não ajunteis tesouro na terra. Está falando que, pastor, então quer dizer que eu não posso estudar, não posso trabalhar? Não, não é isso não. Está falando que a sua riqueza, ou a sua energia não possa ser concentrada nisso, porque tem muito mais coisas valorosas do que o dinheiro. Justamente servir ao Deus que tudo pode. Aí Ele dá segundo a sua vontade. A oportunidade de poder servir a Ele, diz a palavra do Senhor que foi Ele que nos escolheu, não nós que escolhemos a Ele. Irmão, se fosse dinheiro comprasse tudo, então a gente tivesse dinheiro, a gente estaria aqui para comprar uma passagem para entrar no céu. Mas só porque a passagem para entrar no céu, o preço já foi pago. Foi através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E hoje, pela graça, nós somos salvos. Pela graça. Então não é o dinheiro. E eu costumo dizer também, como diz, que o dinheiro é muito seu, você não tem, você tem, dependendo do que você tiver, você não pode morar aqui no setor mais. Por quê? Porque as pessoas sabem que você tem, o aluno sabe que você tem. Se você compra um carro novo, eu lembrei de um pastor lá de Senador Canedo. Não foi falta nem condição, mas ele comprou um carro comprou um Corolla. Estava todo feliz com o Corolla que ele comprou. Deus deu condição de ele comprar. E ele vinha da igreja, ele com a família, família geral, seu sogro, o seu pai, sua mãe, tanto a sua esposa e sua filha. Quando ele chegou na porta da casa dele, o ladrão enfiou a arma para assaltar o carro. Assaltou o carro, levou o carro. Depois de um certo tempo, encontrou o carro lá em Anápolis. E ele falou assim: eu não quero mais o carro. Desfez o carro. Aquele carro, que embora era o sonho dele, mas trouxe um grande transtorno, trouxe um trauma para ele. Infelizmente, nós estamos vivendo assim. Dependendo do que você tiver. Você já viu o caso da Aliança hoje, que estava há pouco tempo agora em São Paulo, estava tendo um caso lá demais a conta de roubar a Aliança, né? Eu presenciei, eu já tive, primeira vez, tive duas vezes, não, uma primeira vez eu fui assaltado, estava na farmácia, chegou o ladrão, passa a aliança e passa o celular, todo mundo. E eu tirei a aliança e tudo, peguei o celular e passei. A irmã do dono da farmácia, a aliança estava apertada, não saía, e naquele lado onde estava, ela nervosa, tentando tirar, e o ladrão animou todo mundo e botou nela, passa logo, e ela ficava com o moço, calma, você está vendo que não está saindo, calma, com você, e agoniada, não era apontada para ela, e tudo até que ela conseguiu tirar essa aliança, e ele levou. Assim como teve um caso em São Paulo também, né, eles roubando por causa do ouro, por isso o valor do ouro estava muito alto, e teve vários casos. Aí você imagina, por causa da aliança, você não tem a oportunidade de usar. Né? Olha só para você ver como que muito nós estamos vivendo. Então é o que? O amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro, ele leva a ruína do homem à perdição, faz o homem se perder, faz o homem
cometer atrocidade, maldade um para com o outro. Aí vai dizendo, no Lucas capítulo 12, 15, vai dizendo: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não se consiste na abundância de bens que possui. A nossa vida não é, não, eu sou bem, como diz, eu sou bem vivida porque eu tenho as minhas posses, eu tenho minha casa, tenho meu carro, tudinho, eu tenho dinheiro guardado. Não, a nossa vida não consiste nisso aí não. E ainda tem mais um negócio ali, que Deus nos dá, é só para nós cuidar. Só para nós cuidar. Não é nosso. Nós não temos nada. Viemos sem nada, não vamos dar nada. Mas o que Deus colocou na nossa mão para cuidar, nós devemos cuidar. E a vida nossa, a vida do irmão Fábio não consiste na riqueza dele. Consiste na sua esposa, na sua família e no seu temor e na sua vida com Deus. É isso que consiste. A nossa vida consiste em que o bem mais precioso que nós temos, o que nós temos de melhor, é justamente Deus na nossa vida, porque sem Deus nós não somos nada. O próprio Jesus disse em João, se não me falha a memória, capítulo 15, vai dizer: sem mim nada podeis fazer. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua vida? Não adianta nada. Mas o mais importante é que nós possamos ter Deus na nossa vida, e nós temos Ele conosco no momento de tudo, e saber valorizar. O momento é hoje de aprendizagem. Quem sabe amanhã já é o dia do teste. Amanhã já é o dia do teste. O dia do, eu costumo dizer, parece que Deus nos alerta que para viver o amanhã, talvez aquilo que nós já estamos vivendo. Quem talvez já não, como diz nós temos aí a pessoa que não, eu confio em Deus, mas diante das dificuldades, ainda mais financeira, numa oportunidade de poder passar para trás, a pessoa passa. Numa oportunidade de poder dar, como diz, derrubar outra pessoa derruba. Se a nossa vida está em Deus. Tendo cuidado de guardar de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não se consiste na abundância de bens que possui. Mas Deus diz: louco, essa mesma noite te pedirão a tua alma. O que te tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para Deus. Então está ali a maior clareza. O mais importante é a nossa vida com Deus, a nossa vida de fidelidade, de serviço a Deus, temor do Senhor. Por mais que a vida ofereça oportunidades para que nós possamos nos desviar, mas que nós possamos permanecer firmes. Mas eu preciso de tanto, como diz, mas o mais importante é confiar em Deus. Porque, Senhor, em tuas mãos está tudo, O Senhor é dono de tudo, e assim nós devemos proceder sempre. Cuidados especiais com os nossos planos. Provérbios 16, 18. Cuidado com a autossuficiência. A soberba precede ruína, a altivez do espírito é a queda. Tiago, capítulo 4, 13 ao 16, vai dizer: atendei agora-vos o
que vos dizeis: hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucro, mas não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Agora, entretanto, já vos jactais da vossa arrogância e pretensões. Toda jactância semelhante a essa é maligna. Tiago 4, do 13 ao 16. Irmãos, um homem que é soberbo, um homem que tem a sua altivez. Quem nós podemos pegar como exemplo? Daniel, capítulo 2, nós temos ali Nabucodonosor. Altivez, autossuficiente, não preciso de nada nem de ninguém. Eu vou conseguir com a minha própria força. Irmãos, nós somos carentes e dependentes de Deus a todo momento. Vivemos pela graça e a misericórdia de Deus. Você já prestou atenção que quando você vai orar para comer, você deve agradecer: Senhor, obrigado não só pelo alimento, mas obrigado pela saúde, obrigado pela condição. Por quê? Tem gente que tem fome e não pode comer, entendeu? Quem já passou por cirurgia que sabe, meu Deus do céu, quando o médico fala assim: amanhã você vai fazer cirurgia, então hoje, 4 horas da tarde você não come mais nada. Aí você passa 4 horas sem beber água, vem à noite, vem à madrugada, e a cirurgia que estava marcada para 7 horas da manhã, joga para 2 horas da tarde, você não pode comer nem tomar água nem nada. E aí você brincar sem leva mais 5 horas, aí você passa aqui lá, você só está um pouco, né? Gritando. Oi? Pois é, só que é horrível. Tem fome, mas não pode comer, né? Tem gente que está com isso, tem gente que vive com uma sonda. Não é só o fato da comida estar ali, é o fato de Deus ter te dado graça, tanto do alimento como da saúde. Tem gente que não tem saúde, e tem gente que tem toda a condição de ter o melhor banquete, olha para a comida e não sente fome. Mas graças a Deus, aí ela vai dizendo: não é a autossuficiência da pessoa, não é a altivez, não, eu posso, eu vou comprar, não, é pela graça e a misericórdia de Deus. Pela graça e a misericórdia de Deus, independente do que tiver para comer, que seja uma bolacha do sal, dê graça em tudo. A Bíblia manda dizer: dê graça em tudo. Seja grato a Deus por tudo. Por quê? Porque Ele tem cuidado, não é Deus que tem cuidado de nós, não. Porque se Deus não tivesse tendo cuidado para conosco, se nós não tivéssemos experiência, nós não estaríamos caminhando, estaríamos praguejando pela vida aí. Mas nós reconhecemos a grandeza de Deus, nós estamos na dependência do Senhor, e nela nós queremos ficar, porque ninguém é melhor do que ninguém. Aí, mas para isso vem, olha os conselhos, né? Tudo que você for fazer, faça segundo a vontade de Deus. Eu quero viajar amanhã, eu pretendo fazer isso. Ore primeiro, ore. Em tudo ore, tudo que você vai fazer. Eu me lembro que eu fiz umas 2 semanas, na segunda semana do mês de agosto, agora eu precisei ir em Brasília, e eu me lembro que eu até comentei, já havia comentado com a igreja que ia fazer viagem, mas eu lembro que a diaconisa Maria Pereira veio à frente, e ela foi orar, e ela falou assim: vamos orar para o pastor Daniel, que vai fazer uma viagem. Aí você fala: uma viagem aqui em Brasília? Irmão, só Deus sabe o espírito que tem ali, que não vive todo dia. É 100 km, 180, eu fui 180 km de distância, mas é 180 km cheio de dificuldade entre as forças visíveis e invisíveis que nos outras. E eu me lembro que a igreja orou e eu apresentei a Deus também e tudo. Eu passei, fui pegar o meu dele para casa, que ele foi também. E aí, antes da gente sair de casa, ele falou: vamos orar. E nós oramos. Eu enfrentei coisas nessa estrada daqui para Brasília que eu estou acostumado a ir, que nunca tinha enfrentado. Eu vi coisas que eu nunca vi, nunca tinha visto. E eu falo assim: olha a mão de Deus nos guardando e nos livrando.
Então, em tudo, seja em 50 quilômetros, 10 quilômetros, seja o que for, eu vou ali no centro, se Deus permitir. Né? Vou lá, vou voltar, guardar tudo, apresenta a tua casa. Por isso, apresenta tudo. Quando você for sair para trabalhar, a palavra do salmista já diz: o Senhor guardará o quê? A nossa entrada e a nossa saída, desde agora e para sempre. É o Senhor que guarda a nossa vida da dependência dele. Os nossos filhos vão para a escola, guarda, Senhor. Os nossos filhos, o Senhor protege, Senhor livre, Senhor abençoa. Né? A nossa vida tem que ser apresentada diante de Deus em todo momento. Então, por quê? Para que nossos planos possam dar certo, dar tudo certo, em nome de Jesus. Aí nós temos, glória a Deus, confia os nossos planos ao Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração. Aí ele vai dizer assim: confia no Senhor, é de todo, não é parcial, não é igual o caso do pai 24 vezes a prestação, não é eu disse eu confio, não esse eu controlo, não, deixa eu comigo, não é de todo o seu coração, tudo entrega para ele, confia no Senhor de todo o seu coração. E Provérbios 3, 5 ao 6 vai dizer: e não se estribe no seu próprio, não ande segundo o seu próprio entendimento, reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. Não anda segundo o seu entendimento, mas anda guiado pelo Espírito Santo de Deus. O planejar de conformidade com a vontade de Deus revelada, com a revelada de Deus, planejar de conformidade com a vontade de Deus revelada. As Escrituras estão repletas de princípios gerais que devem nortear a nossa vida. Os nossos projetos contrariam esses princípios gerais. Não podemos esperar a bênção de Deus sobre elas. Não podemos acalentar que, de algum modo, possa ser projetos corretos. Então, por quê? Aquele que não confia, aquele que anda segundo os seus próprios princípios, que anda segundo os seus próprios conselhos. Mas a Bíblia vai dizer, Salmo 1, para nós não andarmos segundo o conselho dos ímpios. Não anda. Procura fazer a vontade de Deus. Eu me lembro de 2 Reis, capítulo 4. Ali nos dá uma história de uma mulher que tinha o seu marido que havia falecido e os seus filhos, os credores, deixou uma dívida muito grande. E agora a parte dos credores queria levar os seus filhos. E essa mulher, em um ponto de sem saber o que fazer, ela tomou a decisão mais correta da vida. Ela vai o quê? Buscar orientação com o homem de Deus. Isso aqui é muito sério, é muito sério. Aquela mulher, na situação dela, é uma situação financeira, mas ela vai buscar a orientação com o homem de Deus. E o homem de Deus dá a orientação em que ela andou, seguiu e foi vitoriosa. Homem de Deus. Não é porque, é o conselheiro. Você não sabe nem o que está onde, não sei o que lá, e pronto, entrega e confia a sua vida, irmão. Não. Mas com o homem de Deus. Homem que teme ao Senhor, que serve ao Senhor. Vamos lá. Glória a Deus. Não pensarmos nos conselhos. Onde não há conselhos, fracassam os projetos. Mas com muitos conselheiros há um bom êxito. Provérbios 15, 22. É espantoso ver como determinadas pessoas nunca solicitam conselho. Não é verdade? Nós muitas vezes na nossa arrogância, que nada, não precisa de conselho de ninguém não. Ninguém precisa saber da minha vida não. Toma decisão, vai quando é que enfia nesse buraco. Agora, como é que eu faço? Como é que eu faço para sair? Não é mais fácil tirar conselho, buscar o conselho. O conselho não é a sua decisão não. Não é você. Ninguém está determinando o que você vai fazer não. Eu fui aconselhado e eu, pela graça do Senhor, também busco dar conselho segundo aquilo do Senhor. Uma coisa, Paulo vai dizer assim, né? Quem diz é o Senhor e não eu. E muitas vezes Paulo vai dizer assim, quem fala sou eu e não o Senhor. Entendeu? É um conselho que não é o Senhor que está falando, mas outra coisa. E muitas vezes o conselho que nós damos, ou que temos dos nossos avós para nós, são conselhos de vida, de vivência. Não é assim? Meu filho, vai por esse caminho, não por esse caminho você vai errar. Minha vida não faz isso não. Mas o que nós fazemos no auge da nossa adolescência, em soberba, ou altivez, achando que o quê? Que são o quê? Quem sabe de nada não, velho? Sabe de nada não, quem sabe sou eu. Né?
como diz, ficou para trás, quem domina sou eu, ainda mais no mundo de tecnologia que nós estamos vivendo. Mas os conselhos de vivência continuam sendo o mesmo. Isso continua sendo o mesmo. Nós devemos ter cautela e cuidado quanto à nossa vivência. E o conselho é bom, justamente para concluir aquilo que você quer fazer, para a gente, até mesmo te alertar que você não está vendo. Eu costumo ficar que a mulher tem que ser sentido, né? Que a mulher vê onde a gente não vê. A gente nem está vendo a mulher, né? Você vê isso aqui, né? Então, muitas vezes falando de mim, eu quis tomar uma certa decisão e quando eu fui, o senhor consegue conversar ali com a mulher. A gente não sabe se a gente fica feliz ou contrariado. A gente fica feliz depois, mas na hora a gente fica contrariado, porque a palavra não faz não. Mas parece que está tudo para concluir, tudo aí você pula para trás, né? Você vai fazer? Essa mulher está falando que não, e tudo você não faz, aí você vai obrigar assim. Eu tenho ouvido antes de você também escudo, né? Assim é a nossa vida, seja ela em qualquer decisão. Aí vai dizer Provérbios 13:3: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Quer conselho bom para amanhã? Quer conselho para uma vivência? Tanto hoje como amanhã? Freia sua língua. Fica em silêncio. Já percebeu que a maioria dos sábios são mais silenciosos? Eles quase não falam. Quando eles abrem a boca para falar. Eu fico olhando aqui, vou pegar como tomar por nome de pessoas que me ensinam muito, até mesmo em silêncio. Vou pegar aqui. Tem o presbítero Edivaldo, tem o presbítero Valvino, que são mais vividos que eu, têm experiência de vida. O diácono Valvino ensina muita coisa, só no sorriso dele. Eu quase não vai falar, mas ele ensina. O presbítero Edivaldo, gente, caladinho assim, só observando, mas ensina muita coisa. E tem hora que a gente se lasca porque a gente fala demais. Não é? Aí ensina o quê? É melhor ter uma viola. Observar primeiro, analisar primeiro, buscar orientação. Quem dera se os nossos filhos, se os filhos de vocês, quem dera se nós tivéssemos ouvido mais os nossos pais. Não que nós, graças a Deus, estamos, mas nós tínhamos errado menos ainda. Menos ainda. Não é que a gente errou, mas menos ainda. Mas aí a gente vai chegar numa certa idade que a gente. Mas você fala uma vez, fala duas vezes, fala 3 vezes. Vem. Falei 3 vezes, né? A decisão é sua, pessoal. Mas a consciência não nos deixa enganar, ela vem mesmo, né? Bem que a minha mãe falou, bem que meu pai falou, bem que as pessoas me aconselharam. Então vai dizendo que, guarda a tua boca, né? Mas quem fala demais acaba arruinando. Aí vem mais conselhos. Qual que é o próximo? Provérbios 13:13: quem zomba da instrução pagará por ela, mas aquele que respeita o mandamento será recompensado. Não é assim? É o que eu falei. A passagem do filho pródigo, a gente não vê ele pedindo, é claro que é uma palavra, mas nós não vemos ali ele pedindo conselho do pai, e nenhum dos dois pediu do pai para poder conhecer outra forma. Talvez se ele tivesse pedido conselho do pai, porque foi muito audacioso. Pai, me dá minha parte que eu quero conhecer o mundo. Mas ele, pai, eu quero fazer uma viagem, quero conhecer aquilo que eu não conheço, eu só conheço aqui na redondeza, deixa eu conhecer, né? Que conselho o senhor me dá? A orientação talvez a vida dele teria sido diferente. Mas só que o pai dele observou várias coisas com a ação do pai. Porque quando ele estava lá com fome, dando aquelas colotas de comida para os porcos, ele lembrou da casa do pai e como os seus servos eram tratados. Conselho de quem falava, não, de como era tratado. Só para vocês verem. E nós temos um outro personagem que é o irmão dele que estava dentro da casa do pai, e ele falou assim: olha, tanto tempo eu estou convosco e o senhor não me deixa nada para mim poder contribuir. Eu também não conheço seu pai, nunca pediu. Falar. Da mesma forma somos nós com Deus. Senhor, eu quero muito isso. O Senhor está nesse negócio, está dando a aprovação, me aconselha, me orienta, me dá a direção. Que Deus vai te orientar.
Agora, quem zomba, a instituição ela dá secundada. Não é assim que não somos nós? Eu não falei para você, 1, 2 ou 3, você tem que obedecer, porque eu deveria acabar comigo. Por quê? Porque nós somos aconselhados. E fizemos o quê? Pouco caso. E agora o quê? Pagando por isso. Não é assim que Deus só fica errado? Conselho de pai, não é? Isso é interessante o negócio, né? Muitas vezes, quantas pessoas que a gente vê ali contando história que bateu o olho assim, rapaz, não é só para você não. Não é para você não. Eu quero que eu estou apaixonado, que eu entregue a minha vida, não sei o que lá, e tu diz, se tiver passar, o que passar, não passar junto. O preço que a pessoa paga. E aí, quem casou, não tem como fazer mais nada. O que não é, agora vai ter que ser. Porque foi decisão. E aí vai a pessoa paga um alto preço por causa das suas ações, atitudes que achava ser correto e certo. Né? Aleluia. O inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem onde pisa. Não é assim também? As experiências, nós estamos falando hoje, aí é o que? Aquele que lê a palavra do Senhor, ele anda cauteloso com os falsos evangelhos, os falsos mestres que ensinam hoje. Hoje nós temos muitas pessoas que ensinam. No YouTube nós temos várias Bíblias, tem várias coisas. Só que quem lê a palavra, quem anda orientado por ela, há uma dificuldade de ser enganado. A Bíblia ensina, nós começamos hoje a ensina. A Bíblia, ela ensina. Se está certo ou está errado, vamos conferir. Os bereanos faziam assim. Peraí, vamos ver se está certo o que esse pastor está falando. Aí olhava, conferia na Bíblia, para ver se estava correto ou não. Se dizia ou não. Se estava, né? Se era aquilo que estava sendo orientado ou não. Mas quem não tem experiência, e é igual a vida do filho do homem. A palavra é o quê? De preparação. A palavra é o quê? De ter as lâmpadas, né? Com as suas reservas. A palavra é o quê? Preparado, que ninguém nos engana. Mateus 24. As orientações ali, porque os discípulos tiveram curiosidade de saber, Senhor, quando se dará os sinais da tua vida? Jesus vem trazendo a orientação, que ninguém nos engane, mas o que? Precisa de ter o conhecimento. Agora, quem não tem, quem é inexperiente, quem não lê a Bíblia, quem não busca conhecimento, aí quando acontece algumas coisas, a pessoa fica com desespero. Ah, meu Deus, e agora, nós confiamos no Senhor, não acabou. Aí fazendo como Sadraque, Mesaque e Abednego, o quê? Se o Senhor quiser tirar a nossa vida, Ele vai tirar, mas nós não vamos provar. Por quê? Porque o privado é certo. Nós não vamos nos esforçar, mas vamos continuar servindo ao Senhor. Isso é para quem tem o quê? Experiência com Deus. Quando vem o orgulho, chega de desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Provérbios 11, 2. E para terminar, confia no Senhor de todo o seu coração e não se apoie, como já foi dito, em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Irmãos, eu estou falando para você, a Bíblia está falando assim, confiar de todo o seu coração. Quando a gente fala assim, parece uma coisa mais simples. Parece a coisa assim, não, eu estou querendo comprar um carro. Eu queria tanto fazer isso aqui. É um sonho meu. Eu tenho um sonho. Meu sonho custa R$12.500. Que é isso, pastor? O que é? Eu tenho um sonho de ter um drone, meu. Drone. Mas é R$12.500. Eu vou lá pagar R$12.500. Você deve ter noção. Primeiro que eu nem tenho. E segundo que R$12.500 não tem coisa. Não sei que eu ganho. Não sei que Deus não dê. Botar no coração de alguém, né? Não fala. Sei lá, toca no coração de alguém que realiza o sonho, né? E tudo. Mas é uma coisa que eu sei, entendeu? Que o meu sonho, eu vou pegar e vou fazer, peraí, isso vai produzir o que para mim? Eu vou tomar uma atitude, não, eu vou comprar um lote, porque eu sempre quis ter um lote, agora eu vou pegar e comprar um lote. Tudo que eu vou fazer, eu quero o primeiro. Senhor, o Senhor está nesse negócio? Eu vou ter condição de pagar esse lote? Eu vou ter condição de pegar essa dívida e assumir toda essa dívida sem trazer um prejuízo financeiro para mim, sem trazer uma preocupação para mim ou para a minha família?
Eu vou ter emprego suficiente para até o final, que hoje é 72 prestações, não é 75, sei lá. Quem compra uma casa da Caixa hoje é 30 anos. 30 anos pagando. E a pessoa, Senhor, eu vou ter condição suficiente para quitar essa casa. O Senhor vai me dar condição? Senhor, eu vou ter emprego suficiente nesse tempo todinho para quitar essa casa. É oração, tudo. Está falando, entrega, né? Confia no Senhor de todo o seu coração. E não antes segundo o seu entendimento. Tudo que você for fazer, apresenta ao Senhor. Coloca nas mãos dele. Fala para o Senhor a sua necessidade. Senhor, eu estou precisando de uma roupa, Senhor. Estou precisando de uma roupa. O negócio está feio. Senhor, o sapato está furado. Só eu sei que estou sentindo aqui por baixo. Aqui, ó. Senhor, minha mente está aí. O Senhor sabe que eu não tenho para fazer tudo ao Senhor. Mas só que, sabe o que o ser humano acaba fazendo? As coisas pequenas ele apresenta. E as grandes, o que ele acaba fazendo? Quem vai comprar sou eu. Se tiver que pagar, sou eu. Soberba, grandeza. Isso, né? Só para vocês verem. Então, não leva nada. Em tudo que for fazer, coloca na presença do Senhor. Para quê? Para que seja bem sucedido, né? E assim o Senhor há de abençoar em todas as nossas vidas. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Aprendemos hoje, quem sabe vivemos amanhã. Quem sabe alguém vai viver uma experiência já em amanhã já. E tudo. Né? Então, mas tudo que eu vou fazer, apresenta ao Senhor. Coloca no Senhor as suas necessidades. Eu tenho também ter necessidade, eu apresento para Deus. Senhor, eu estou precisando disso. Eu falo para Deus. Estou precisando, Senhor. No momento certo, você vai abrir as portas e vai abençoar. Está tudo em tuas mãos. Estou pretendendo fazer uma viagem assim, Senhor, né? A gente comunica, a gente ora, a igreja ora intercede, porque a gente, muitas vezes, até no que vai fazer, a gente pede, irmão, eu estou pensando em fazer uma viagem, tem como, vamos orar? Vamos, está tão unido em oração, para que Deus possa quebrar o laço, para que Deus possa, e muitas vezes até mesmo nos alertar. Tem muitas coisas que nós vamos alertar. Muitas vezes eu vou tomar, eu vou fazer isso, vai, para que todos os irmãos vão, vai não. Então essa atitude não faz isso não, porque, como diz, para que não te suceda coisa pior. Mas só que nessa vida a gente vai aprender muita coisa, aí a pessoa vai. Né? Mas que Deus possa nos guardar, possa nos abençoar cada vez mais e mais. Nós vamos contando as nossas necessidades para Deus e pedindo sempre aos irmãos para que possam orar, interceder, para que Deus sempre venha nos abençoar, que Deus possa abençoar a tua vida, a sua casa, tudo que você vai fazer. Está no meio do ano dos seus projetos, para não morrer, não, estou diante de Deus. Confia nele. Né? Na hora para outra, assim, Deus não faz acontecer, como tem feito acontecer. Nós somos prova viva, temos visto o milagre de Deus, mas para aquele que teme o Senhor, para aquele que confia. Vou voltar a dizer, não é igual a prestação, não, esse entrega, não, esse não. Não, nós entregamos por completo e deixa o Senhor tomar conta. Aí você vai ver, será bem-aventurado em nome de Deus. Faz igual Abraão, né? Deixa a tua parentela aí, vai para a terra. Qual lugar na terra que eu ainda vou te dizer, né? Nem falou o caminho que era para ser revelado, ainda ali é revelado, mas que nós possamos ser bem-aventurados no Senhor em nome de Jesus. Vamos colocar de pé, vamos agradecer a Deus pela sua bondade, por sua grandeza. Em nome de Jesus. Pastor, eu tenho dificuldade em algumas coisas na vida, confiar em Deus. Eu não consigo ainda confiar totalmente. Então fala para Deus, Senhor, eu preciso. Liberta, me livre de mim mesmo. Eu não posso estar dependendo de nada. Irmão, tudo que nós temos é nosso. Vem de vento assim, derruba. Nós devemos ter apego com nada nessa vida. Com nada. Nós estamos aqui com saúde, amanhã podemos estar doentes, né? Mas que nós possamos estar na dependência do Senhor, que Ele tem cuidado e vai cuidar de nós. Em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Aproveite, coloque seus planos aí, né? Renova os seus planos na presença do Senhor. Aquilo que muitas vezes até você esqueceu. Pediu o Senhor no começo do ano e o tempo passou e você até esqueceu, não, Senhor. Né? Senhor, eu confio em Ti, Senhor, sai das Tuas mãos.
para que Ele possa tomar e dar providência e ser a providência na tua vida, em nome de Jesus. Quinta-feira, permitindo Deus, estaremos aqui, em nome de Jesus. Peço a oração dos irmãos, se Deus permitir, amanhã nós vamos dando um pulinho até noite, né?